Eu queria convidar os irmãos para podermos juntos abrir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? Capítulo 18. Gênesis 18. Vamos ler a partir do versículo 16. Gênesis capítulo 18, versículo 16 em diante, vamos ler até o versículo 33. Diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo, o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, e ainda se destruirá, e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade e toda por amor a eles. E Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não destruirei, e se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver apenas 40? O Senhor respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: e se não se ire, Senhor, eu continuarei a falar. E se houver apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não destruirei por amor dos 20. Finalmente disse Abraão: não se ire, Senhor, e se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso ali encontrar apenas 10, o Senhor disse: não a destruirei por amor dos 10. E quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Amém? Podem sentar, queridos. Hoje eu quero falar sobre um tema, eu queria conversar com os irmãos aqui, sobre o tema intercessão e intimidade. Se nós formos comparar e ver o contexto bíblico, a gente vai entender que as duas coisas elas são inseparáveis. Não existe intercessão se não houver intimidade. Eu só posso interceder por alguém se eu tiver intimidade com Deus. Mas antes disso aqui, nós falarmos sobre o texto, é interessante nós notarmos aqui, no capítulo
16, no versículo 15, ainda no livro de Gênesis, a gente vai encontrar aqui que o Senhor, quando Abraão tinha 86 anos, foi quando Ismael nasceu. E a partir daquele momento ali, Deus não mais falou com Abraão. E depois, quando Abraão já tinha 99 anos, diz aqui no capítulo 17, versículo 1, fala que o Senhor apareceu a Abraão novamente. O que nós entendemos aqui? Por causa daquele erro de Abraão, o Senhor ficou 13 anos sem falar com ele. São 13 anos de silêncio, sem o Senhor conversar com Abraão. E agora Deus, ele renova a aliança que ele tinha com Abraão novamente. Agora de uma forma de seguir avante. Porque Deus tinha uma promessa, a promessa que ele seria pai de muitas nações, não é verdade? E agora ele faz essa promessa. Então começa ali o desenvolvimento. No capítulo 18, no início do capítulo 18, a gente vai encontrar Deus prometendo o filho a Abraão. A gente vai ver toda a história ali, até que Sara dá aquele sorriso e etc., aquela coisa de talvez não acreditar que na sua já avançada idade pudesse ter filhos. Mas uma coisa que nós aprendemos é que quando Deus tem uma promessa sobre nós, quando Deus ele tem algo para poder realizar em nós, independente, por exemplo, aqui nós vimos que Deus, ele por causa de um erro de Abraão, Deus ele se afasta de Abraão, fica 13 anos sem falar com Abraão, para poder Abraão aprender as lições, porque quando Deus promete algo para nós, é porque Deus quer que nós realizamos essa promessa, crendo e acreditando que Ele vai ser o nosso provedor, que Ele vai suprir as nossas necessidades e vai nos levar até e nos conduzir até a promessa, até onde Ele prometeu que vai nos conceder. O problema é que Abraão, ele quebra esse ciclo no meio do caminho. Ele vai lá, permite que tenha lá o contato com H e acha que ali seria a promessa, mas na verdade não, Deus não tinha nada a ver com Ismael. A promessa estava sobre o filho de Abraão com Sara. E depois ele promete isso, e no percurso do caminho agora ele entra numa renovação, numa aliança novamente com Deus. É justamente essa aliança que faz com que o seu sobrinho Ló seja livre, seja ali liberto da grande destruição de Sodoma e Gomorra. Nós podemos entender que é Deus que vai até Abraão, não é Abraão que vai até Deus. Existe um erro muito grande, nós até estamos para poder já começar a dar um estudo no nosso canal lá, sobre intercessão. A gente vai em breve começar. E tudo que nós aprendemos ali é que Deus não é nós que vamos até Deus, é Deus que vem até nós. O interesse de Deus abençoar alguém é dele. E Ele quer justamente nos usar, mas Ele só vai usar se nós estivermos numa ligação, numa intimidade com Ele. Porque hoje, muitas intercessões, elas não são ouvidas, por mais que a gente faça isso. Porque às vezes é porque nós nos precipitamos, é porque nós queremos de alguma forma que Deus faça isso de qualquer maneira. E não é assim que funciona. Por exemplo, quando Israel estava cativo lá no Egito, vocês observam que até então Deus não se prontificou. Mas aí a Bíblia fala, vocês vão ver ali, não lembro vocês, capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, que fala que Deus ouviu o clamor de Israel. Só colocar esse aqui que fica melhor. E ele ouve o clamor de Israel. Então vejamos que não foi Abraão, não foi Moisés que fez o clamor, que não foi Moisés que ali se prontificou a fazer a intercessão em favor de Israel. O que Deus faz?
Ele chega para Moisés e fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então, quando Deus direcionar você a alguma coisa semelhante a isso, é porque Ele está com pressa dessas coisas sejam realizadas. E nós temos que imediatamente fazer isso. Observe que Deus chega para Abraão, né, e ele usa assim uma certa ironia. Olha só, no versículo 17, olha que interessante o que diz aqui. Será que devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Ele estava aqui, ele estava pronto a destruir Sodoma e Gomorra. É isso mesmo? Então, ele, de uma forma, sabe, eu gosto dessas expressões de Deus. Será que eu devo esconder isso de Abraão? Eu escondo, não escondo, eu falo, eu não falo, eu falo, não falo. Mas aí Deus, ele apresenta a razão porque ele deveria falar com Abraão. Aí que está, né, a questão da intimidade que quando nós temos com Deus, quando Deus tem conosco, né? Olha só, visto que Abraão, no versículo 18, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Tem uma promessa sobre ele. E quando Deus tem uma promessa sobre nós, sobre a nossa família, sobre alguma coisa, Ele espera que nós nos frutificamos. Abraão fica só ouvindo tudo isso aqui, tudo isso. Abraão fica só na dele, esperando, né, sabendo o que ele vai fazer. Ele sabia que o seu sobrinho Ló estava em Sodoma. Ele poderia, então Abraão, ele entende, Deus chama a atenção de Abraão, e Abraão imediatamente começa a fazer a intercessão. Aí Abraão fala, e começa a usar os números. 50, não tem 50. 45, não tem 45. 40, não tem 40. 30, 20, 10. Aí o texto fala que quando ele fala que por amor de 10 ele não destruirá a nação, aí no versículo 33 ele fala, quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou. Isso quer dizer que Deus entendeu que ali existia alguém que deveria ser salvo e era Ló. O que Deus faz? Manda os seus 2 anjos ir lá buscar Ló. Então, eu queria hoje chamar a atenção da igreja, dos irmãos, sobre isso. A importância que tem a intercessão quando nós estamos envolvidos com Deus. O que está faltando hoje é essa intimidade com o Senhor. Né? Essa ligação que nós temos com Deus, que temos que ter com Deus. Né? Hoje em dia, se Deus chegasse para você hoje e falasse alguma coisa a respeito disso, o que você faria? Talvez uma pessoa que talvez ela talvez não te respeitou, talvez uma pessoa que não tem um convívio com você. Quantas vezes Deus mostra isso de várias maneiras para a gente? Em sonhos, por uma palavra, ou por um telefonema, por um WhatsApp, talvez a pessoa mandou uma mensagem para você, e às vezes a gente ignora aquela mensagem, ignora aquilo tudo, aí começa a levar a isso, não leva isso em conta, mas Deus está chamando a nossa atenção para isso. A intercessão tem um poder muito grande, porque o que é a intercessão? É como nós colocarmos entre a pessoa e Deus. A pessoa não tem condições de fazer isso, mesmo que Ló, ele começou a distanciar do caminho de Deus, ele saiu, ele não tinha mais intercessão, porque Deus precisa na intercessão de alguém que tenha intimidade com Ele, para fazer essa ligação entre a pessoa e propriamente Deus. E quanto o Senhor vai cobrar por causa disso, porque a gente se diz ser a pessoa que tem uma intimidade com Deus, e quem tem intimidade com Deus, ele tem por dever fazer essa ligação entre a pessoa e Deus. Nós somos esta brecha. As pessoas precisam ver Deus intermédio da gente. E somente alguém que venha a chamar a atenção para poder ver Deus alguma coisa, é alguém que tenha alguma intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É justamente uma pessoa que ela
pensa como Deus, ela fala como Deus, ela age como Deus, as atitudes, as suas reações são as reações de Deus. Isso é ter intimidade com Deus. É chamada aquela ligação íntima. E Deus viu em Abraão justamente isso. Deus viu justamente isso em Moisés, quando o povo estava precisando de alguém que o libertasse. Vejam, e no início de Moisés, vamos falar um pouquinho sobre Moisés também. Ele queria lá fazer as coisas conforme a sua maneira. Deus não é assim, e Deus pensou, não é assim que funciona. O povo, porque não é simplesmente eu falar em nome de Deus. Entenda isso, é isso que eu quero que os irmãos entendam hoje. Não é simplesmente falar em nome de Deus. É você ser alguém que represente Deus nesta terra. Muito mais do que isso, porque naquele momento Moisés, e antes mesmo, antes de Abraão, né, naquele erro que Abraão cometeu, e Deus estava chamando a atenção, ele ficou 13 anos sem falar. Agora Abraão, ele foi chamado para poder ser esse canal, e Moisés, no caso de Moisés, ele passou lá 40 anos, ele quis fazer as coisas conforme ele pensava que deveria fazer, ele fez tudo errado. Tanto que quando ele foi lá falar com os judeus que estavam brigando entre eles, né? Você também quer matar um de nós como você matou aquele soldado egípcio? Foi revelado, foi desvendado, e Moisés entende que ele estava, aquele não era o caminho que a gente tomar. Porque as pessoas querem tomar as coisas conforme eles acham que tem que tomar. Aí ele teve que sair lá do Egito, ir lá para Midian, para buscar essa intimidade com Deus. Para que Deus pudesse usá-lo para libertar o povo de Israel do Egito. Entenda uma coisa, amados. A diversidade que nós às vezes ignoramos, a diversidade que às vezes nós achamos que é dura, é uma forma de Deus a mesmo ajudar, fazer você entender, fazer a gente entender que a gente precisa, de todas as maneiras possível, entrar nesse conjunto com Deus, nessa intimidade com Deus. Quantas pessoas hoje, amados, nesse mundo, estão perecendo, passando situações difíceis, porque alguns de nós como irmãos, estão vivendo de uma forma aleatória neste mundo, sem compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, até provavelmente com a sua oração, devoção ao Senhor. E nós culpamos Deus, às vezes, por Deus nos ouvir. Pô, Senhor, eu orei a Deus lá, falei para o Senhor abençoar aquela situação, o Senhor não abençoou. Aí temos que fazer uma autoanálise. Será porque Deus não abençoou? Talvez porque nós, às vezes, não estávamos na posição que Deus queria que nós estivéssemos. Porque se todos aqueles que a Bíblia apresenta, que tem intercessão, por exemplo, Jesus, né? Ele estava aqui como homem. E ele, como homem, intercedeu pelos seus discípulos. E toda vez que você levantar a mão para alguém, eu me lembro quantas vezes, né, a gente vemos isso acontecer, e Deus faz as suas obras. Quer ver uma coisa? A igreja primitiva estava no auge no seu momento de intimidade com Deus. Eles oravam, buscavam a Deus constantemente. E Pedro e Tiago foram presos. Tiago foi morto, né? E Pedro foi preso para no dia seguinte ele também ser morto. A igreja, o que fez? A igreja foi orar. A igreja orou, estava orando, e Deus mandou o seu anjo lá para poder libertar Pedro. Irmãos, o caso aqui é igual o que aconteceu com Pedro. Por causa de Abraão, por causa da intercessão de Abraão, Deus envia os anjos lá em Sodoma para livrar Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. E precisamos nós nos despertarmos sobre isso. Mas o ponto principal disso tudo é justamente porque a gente talvez não esteja na posição que Deus quer. Talvez não estejamos ali
no local ideal que Deus queria que a qual estivéssemos. Por exemplo, no exército, no quartel, né, a gente tem que estar na posição, no lugar certo, né, Silvio? Porque se não tivermos, toda a guarnição estará vulnerável, ou vulnerável, estará ali para ser pega, ou o inimigo pode entrar. E nós podemos fazer isso. Podemos muito bem orar por aqueles que a qual estão precisando na nossa oração. Mas nós precisamos também, antes de tudo, entender que eu preciso ser esta brecha. Eu preciso fazer esse canal entre o homem, a humanidade, as pessoas e Deus. Mas eu preciso, antes de tudo, estar em sintonia com Deus. Deus só vai nos ouvir. O que diz a Bíblia? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é, se você não estiver nessa santificação, nesta paz com Deus, nós não vamos poder ter autoridade para falar com o Senhor. Jesus disse uma coisa interessante antes de ir para o céu. Ele falou assim: olha, recebereis o poder que há de vir sobre vocês, o Espírito Santo. E a partir dali vocês vão testemunhar, vocês vão agora pregar. A minha pregação depende muito do que eu estou diante de Deus. Não adianta porque usar ali uma série de filosofias, de palavras bonitas, que elas não vão ter efeito. A Bíblia não deve ser lida, não deve ser encarada de uma forma totalmente como fosse um livro histórico, ou um livro que a qual compõe ali a biblioteca. Não, a Bíblia tem que ser um livro que a qual vamos transmitir para as pessoas justamente aquilo que eu vivo e aquilo que eu sou diante de Deus. É tudo que a humanidade hoje está precisando. Tanto de pessoas que se coloquem na brecha para poder eles receberem a vitória deles. Por exemplo, você tem um familiar que não está salvo, comece a colocar na brecha. Coloca-se na brecha, você vai ver como Deus vai abençoar essas vidas. Deus vai salvar vidas. Deus vai livrar pessoas. Né, eu lembro uma vez que meu filho estava nessas motos doidas aí, né? E eu sempre orava: o Senhor, livra ele todo mal. E eu falava para ele mesmo: ó, você toma cuidado, rapaz. Isso aí não é de Deus. E Deus vai te mostrar que isso não é de Deus. Aí, o que aconteceu? Ele bateu com a moto. Ou tomou um tombo na moto lá, estragou a moto. Aí eu e minha esposa tivemos que ajudar, né, a pagar a moto ainda por cima, né? Ainda só para a gente ainda, né? Ainda só para os pais. E ele falou: pai, eu tenho medo quando o senhor fala, né? O senhor fala, as coisas acontecem. Não é que eu falo acontece, eu apenas deixei bem claro isso para você. Tem uma palavra em Amós, no capítulo 3, versículo 3 de Amós, que fala o seguinte: o Senhor não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Irmãos, nada que acontece nessa terra antes não seja revelado a nós. Mas aí vem aquela pergunta de sempre, sabe, irmãos? Mas por que o Senhor me avisou que eu tinha que orar por essa situação? Por que aconteceu a situação? Porque talvez se eu orasse, aí o Senhor vai responder para você: mas eu falei, mas se você tivesse em sintonia comigo, se você tivesse intimidade comigo, se você fosse e ficasse mais próximo de mim, você entender que você tinha que orar por determinada situação, e ela aconteceu justamente porque você não estava, porque você estava fora da minha presença. Uma coisa é certa: estar na igreja não significa nada. O que significa é estar na presença de Deus. Esse é o maior erro nosso. E aonde nós nos enganamos. Porque achamos, né, que por estarmos na igreja, Deus vai abençoar. Não, às vezes, mas eu preciso estar na brecha do Senhor. Irmãos, tem uma coisa que vocês nunca precisam colocar sempre como certo.
Se vocês estiverem em comunhão com Deus, intimidade com Deus, Deus vai falar com vocês antes que aconteça alguma coisa. Deus não é injusto. Aqui, Abraão, ele começa a falar com Deus justamente sobre isso. Ele fala justamente sobre isso. Olha, se o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, eu não acredito nisso. E Deus conhecia, Abraão conhecia Deus. E você não vai destruir. Tudo bem. Vamos lá, vamos conversar, Abraão. Deus quer conversar com a gente. O que você propõe? Bom, se eu tivesse 50 lá, não, está tranquilo. Se tivesse 50 lá, eu te garanto que a cidade não vai ser destruída. Aí ele foi abaixando, até que achou que não tinha 10 lá. Você está entendendo? O diálogo. É a hora da gente pegar e buscar, mas por que houve esse diálogo? Porque havia uma sintonia entre Deus e Abraão. E por essa sintonia existir, Ló foi liberto da grande destruição de Sodoma. Quantas pessoas hoje que poderiam ser libertos, não são libertos, talvez muitas pessoas que até passam e sofrem algumas coisas que são até fatais, porque não existe ninguém que possa estar na brecha para poder interceder por eles. Está faltando isso hoje. Deus está chamando a nossa atenção justamente sobre isso, sobre a importância e da responsabilidade que Deus colocou em nós. Eu sou profeta da minha família. Tudo bem. O que você tem feito como profeta? Eu vou para a casa de Deus. Não, o profeta é aquele que levanta a sua voz e libera a palavra de Deus de bênção sobre as pessoas. É a palavra que vai libertar, a palavra que vai salvar, a palavra que vai curar. Chegou a hora de a gente, mas para isso acontecer, eu preciso estar em sintonia com Deus. Intercessão e intimidade, lembro sempre vocês que não tem como separar as duas. Para que a intercessão tenha efeito, eu preciso que eu, como intercessor, tenha intimidade com Deus. Todas as vezes que você vê isso na Bíblia, você vai encontrar as pessoas que intercessoras, que elas tinham uma ligação, uma intimidade com o Senhor. Não é qualquer um que vai chegar e vai levantar a voz e vai falar com Deus. Deus quer fazer as coisas acontecer nessa terra. Ele quer fazer, mas intermédio de pessoas que a qual tenha a ligação com Ele. Não adianta eu querer dizer que eu sou, que na verdade a minha vida não é aquilo que eu apresento de ser. A igreja, ela precisa estar ativa sobre isso. Eu sempre falo que, infelizmente, temos hoje no Rio de Janeiro, sabe, um índice muito alto de criminalidade, né? É lamentável isso. Para onde você vai, existe criminosos, pessoas que estão com o intuito de fazer o mal. E nós estamos fazendo o quê? Estamos amaldiçoando essas pessoas. Estamos dizendo para elas que elas têm que morrer, essas pessoas têm que morrer. Irmãos, eu já ouvi crente falar isso já, né? Dizerem que essas pessoas, né, e quando a polícia mata, elas ficam satisfeitas. Não, amado, tem que ter tristeza no nosso coração. Porque são vidas que vão para o inferno, talvez elas estão lá, porque talvez ninguém se levantou para interceder por elas. Porque a igreja, hoje, em vez de interceder pelas pessoas, elas praticamente de uma forma bem clara, elas amaldiçoam as pessoas. E nós temos que abençoar as vidas. Olhar, levantar as mãos, passar em frente a essas pessoas. Eu me lembro de uma ocasião, uma vez, que um cidadão, ele foi trabalhar num horário de meia-noite às 8. Eu estava saindo da igreja, né? E passei em frente a ele e assim saiu, assim, deliberadamente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí alguém que estava ao meu lado me fez a pergunta, mas por que você falou isso para ele? Eu não sei, eu só mandei dessa vez. No dia seguinte, quando ele retornava para o serviço, o ônibus onde ele estava capotou. Ele sofreu algumas escoriações somente,
E nada de mal, não somente para ele, como também os demais que estavam lá. Às vezes a gente precisa estar ensinando, mas por que saiu essa palavra deliberada de mim? Porque existia uma sintonia entre eu e Deus. E Deus, Ele quer mostrar que é Ele que está agindo, intermédio dos seus servos. Repito, Deus não faz nada sem que antes Ele fale conosco. Quer ver uma coisa? Estamos hoje pregando aqui na igreja. Nós sempre pregamos aqui. Eu tenho visto isso, já vi em muitos casos acontecerem. Aí eu estou pregando sobre um determinado assunto. Eu até questionava a Deus depois que acabava de pregar e falava, Senhor, eu não sei porquê, o Senhor, de uma forma, manda falar aquelas palavras lá, e eu comecei a pregar e não saiu, coisa que eu nem imaginava, não estava no script, né? E aí, no dia seguinte, a gente começa a ver pessoas que vieram para o culto, não prestaram atenção no que foi dito, saíram da igreja, assim, de uma forma bem displicente. No dia seguinte, se confrontaram com um determinado problema que foi pregado durante aquele culto e não souberam chutar o balde, vou dizer assim. Está entendendo? Temos que prestar atenção do que nós ouvimos, do que é falado. Existem palavras que Deus fala conosco, né? É que Ele vai até nós. Lembro, para interceder por alguém, eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, não precisa a gente correr atrás de Deus. Nunca se esqueça disso. Para que haja uma intercessão e Deus quer livrar aquelas pessoas, Ele vai até nós, de alguma forma, para poder nos chamar a atenção, para podermos interceder por aquelas pessoas. Pode ter certeza disso. Aqui, Ele fez com Abraão. Olha, ele será Abraão, será que eu devo falar para Abraão? Eu falo para Abraão, não falo para Abraão. Aí ele acaba indo até Abraão, e Abraão, ele entende que havia ali uma oportunidade dele não permitir que o seu sobrinho fosse também morto e destruído lá em Sodoma. E Deus tem chamado a nossa atenção para isso. Para a gente ficar ligado, em sintonia com Deus, em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, em intimidade com Deus, para que quando vier o mal, quando Satanás quiser atuar na vida de pessoas que estão próximas de nós, até mesmo distante da gente, a gente possa estar pronto para dizer sim, não, Senhor. E vai orar para aquelas pessoas e Deus vai atender o nosso pedido. Não venha culpar Deus porque aconteceu alguma coisa na minha família. Não venha culpar Deus porque o filho, porque o esposo, porque a esposa, porque o pai, porque a mãe, porque o irmão sofreu alguma coisa ali. Não! Libere a palavra. Tem dias, amados, que eu pego o meu telefone, meu irmão trabalha na van que vai do Rio a Itaguaí, Rio de Janeiro. E tem dia que eu não... Aí vem aquela coisa, fala agora, libera uma palavra de bênção para a vida dele agora. Eu vou lá e escrevo assim, bom dia, meu mano, Deus te abençoe, que Deus te guarde nas estradas, dos perigos e de qualquer acidente. Aí eu vou, mando, não vou perder meu tempo. Eu vou logo liberar uma palavra de bênção por ele interceder pela vida dele. Nós temos que estar, mas isso só vai acontecer se nós estivermos ligados com o Senhor. É o Senhor que vai fazer isso conosco. É o Senhor que vai nos mobilizar para poder orar pelas pessoas. E repito, só pode acontecer isso se eu estiver em comunhão com Ele. O que está faltando hoje, para que o nosso país seja abençoado, para que a nossa família seja abençoada, a gente se importar mais em buscar ao Senhor de uma forma mais intensa e mais profunda. Porque pessoas estão precisando de nós. E nós precisamos resolver esse problema que nós temos com Deus. Abraão resolveu. 13 anos se passou. Ele aproveita agora aquele momento que Deus faz aliança com Abraão. Vai que Abraão não se enquadra, porque Deus só fez aliança com Abraão porque ele se enquadrou
dentro do padrão de Deus. Deus também não vai chegar para mim, chegar para você e vai querer fazer uma aliança com você se você tiver de qualquer maneira. Alto lá. Deus foi até Abraão, falou com Abraão, porque Abraão estava no ponto que Deus queria. E aí a pergunta é, para você também, você está no ponto para que pessoas sejam socorridas e libertas do mal? Ou a gente está levando o nosso evangelho de qualquer maneira, conforme tem que levar? Ah, tá bom, eu estou indo na igreja, isso já é o bastante. Não, vamos acordar e nos voltar para Deus, porque se Deus está hoje nos mandando falar sobre isso aqui nesta noite, é porque Ele está querendo me avisar alguma coisa, como também a vocês, que existe algo que precisa ser feito, que não depende de Deus, depende de mim, depende da minha vida em comunhão com Ele, se eu estou ou não ligado com Ele. Porque se houver essa ligação, pode ter certeza que Deus vai mobilizar você a orar por essas pessoas, e Deus vai atender, e Deus vai fazer a obra e livrar essas pessoas de todo o mal. Que essa palavra hoje seja de despertamento para nós. Eu estava pensando o que eu deveria pregar, e Deus fala assim, vamos falar um pouquinho sobre isso que é importante. Converse com a minha igreja sobre a importância que tem em estar numa forma íntima com Deus. Intimidade é saber tudo o que Deus falou. Eu queria terminar essa mensagem falando justamente aquilo que Jesus falou sobre isso, né? E é importante isso. Olha o que ele fala aqui. Vamos lá. Capítulo 15 de João. Olha só que interessante. Vamos falar um pouquinho sobre esse versículo 15. Capítulo 15. E nós vamos prosseguir. Mas o versículo 14, ele é o contexto do que eu quero falar com vocês aqui na passagem, né? Olha o que diz. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Gente, eu só vou tá vendo aqui? Ele está falando de algo que Deus quer que nós façamos, que nós fazemos. Mas eu só vou fazer isso se eu for amigo dele. Aí ele fala, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ele não conhece, ele não tem intimidade, ele só serve. Ele só ali serve. Mas tenho chamado de vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Isto é, eu vou revelar a vocês tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Satanás está aprontando para vocês. Estou avisando vocês, vou avisar vocês. Está entendendo aqui, amados? O que Jesus está dizendo para a gente? Amigos são pessoas íntimas, que vivem o mesmo sentimento, que vivem a mesma harmonia, que vivem a mesma, entende um ao outro, sabe, né? E é muito importante isso. Estamos entendidos, amados? Que hoje essa palavra possa ter efeito de uma forma contínua nas nossas vidas. E com certeza Deus tem algo de grande para poder nos revelar. Mas a revelação vem quando estivermos pronto e próximo de Deus. Agora, tem uma coisa, o que é estar próximo de Deus? Então os Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, e que todo aquele que se aproxima de Deus, olha só, todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é o que recompensa nós. Se nós quisermos nos aproximar de Deus sem crer nele, não existe. Só existe a proximidade de Deus para aqueles que têm fé.
E é tudo isso que o mundo precisa, de alguém que tenha fé. Amém? Glória a Deus.